Olá, tudo bem com você? Nós começamos mais um episódio do podcast Nem o Salão Nos Separa, um projeto do BeautyEasy.club, o clube mais completo e exclusivo para uma gestão leve e fácil do seu negócio da beleza. E eu tô aqui, meu nome é Aline Fernandes, só apresentando o podcast juntamente com o meu parceiro de vida, meu amigo, meu parceiro profissional, meu sócio e digo mais, o melhor companheiro de viagens que eu já tive na minha vida. Hoje melhorou, né, gente? Sejam bem-vindos, mas hoje melhorou. A última apresentação foi aquele que faz a melhor massagem nos pés Ele todas ficou as bravo. noites. Aí eu falei, mas é só isso que eu faço agora? Eu sou companheiro de viagem. Sejam bem-vindos ao nosso podcast e hoje, convidados especiais. E assim, eu falei do melhor companheiro de viagem porque é o tema um pouco, né, do nosso bate-papo de hoje. E aí, antes de eu apresentar, né, quem está vindo, eu quero fazer uma introdução, posso, né? Pode? E a introdução é a seguinte: nós tínhamos feito um convite para esse casal já deu alguns meses, Já tava né? no Já radar. estava no radar. Para participar, e a gente estava só combinando questão de agenda de participação. E por que a gente convidou? Porque a gente via que eles tinham negócios que de fato conectavam com um propósito. E aí a gente sempre fala nos nossos treinamentos a importância de não só ter uma experiência do cliente, mas você agora ter uma economia de transformação. Você de fato ter negócios que impactam o mundo. Então você precisa ter uma causa, um propósito muito forte. Mas eu confesso, e aí o Ricardo sabe, que eu achava que ia ser só mais uma marca que tem um propósito e tem um marketing muito bom. Mas aí tudo mudou, porque antes daqui da gente gravar esse podcast, nós fizemos uma viagem para São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, na casa que eles falam que é o ninho deles, O né? ninho deles, exatamente. Eu lembro que eu perguntei pro Itamar... já dei o spoiler, mas enfim... Eu tinha visto fotos lindas e maravilhosas de um lugar que eles estavam. Eu falei, cara, que lugar é aquele? Eu preciso me isolar. Eu falei, é minha casa, é nosso ninho. Sei que você é muito educado e tal, mas se você sentir a vontade de ir, eu falei, não, tal. Aí depois eu fui Ricardo é olhando cara as de fotos. pau mesmo, Não, né? a primeira vez, não é? Foi. Nunca aceitei o convite de ninguém. Não, Nunca ele fui não pra vai na casa casa de ninguém. Eu não vou. E aí eu falei, putz, eu acho que... E assim, era o universo mandando recado. E esse lugar chama Aldeia Gostoso, é um lugar que não é uma casa, é uma aldeia, como a gente falou aqui um pouquinho antes, é um portal. E lá eu vi que de fato eles não têm discurso em cada detalhe da decoração, da plantação, das pessoas que trabalham com eles. Eu vi os dois lá, eu vi a alma dos dois e eu digo pros dois, eu já conheço vocês, sem vocês se imaginarem quem a gente é, porque a gente viu a alma de vocês em cada detalhe. E aí então a gente ficou ainda mais animados em fazermos esse podcast com eles, porque a gente viu que não é um propósito de discurso, é um propósito de fato que eles vivem. E eles vivem nos bastidores. Porque a gente sabe assim, na frente das câmeras é uma coisa, mas você ter o seu propósito também no bastidor, onde ninguém tá te vendo, num lugar deserto que só tá você lá, de fato é isso. Então, agora sim, apresentando o nosso casal, o Itamar Tchequeto e a Cris Dias, do Grupo Lace. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui de verdade. Estou muito empolgado. Que Estou muito delícia, é feliz. uma honra estar aqui e ouvir, né, essa fala, porque assim, isso a gente costuma fazer muito com as coisas com o coração e dentro da nossa missão, né? E a gente vive a vida assim porque a gente acredita que a vida é isso. Sim. Mas ouvir o outro falar é muito gostoso porque preenche, né, aquela certeza, né, de que você está no caminho certo. Então, gratidão, iniciando aí com muito obrigado por toda essa fala, porque com certeza o Itamar também está sentindo esse coração assim quente. Emocionante. A gente recebe esse abraço do universo através de vocês. E assim, ser um copo com muita espuma e pouco chopp é fácil, né? Então, como vocês foram lá, vocês perceberam que tem espuma, mas tem bastante chopp nesse copo, que é de verdade, né? A gente ficou muito honrado de receber vocês no nosso ninho, Aldeia Gostoso, né? E é engraçado, Aline, porque eu os conheço há bastante tempo. Sim. E todas as interações que eu tinha, e eram interações às vezes rápidas, Sim. mas não sei se você lembra, eu sempre, em Sim, alguma eu feira lembro. tal, falava, preciso passar para Então, dar um alô. Normalmente é o Sidney, da Ferrante, o José Luiz, da Vandevelde, você é um deles, e era o seu Alcântara. Eram 4 pessoas.
E olha que, sim, nunca tivemos A nenhum gente negócio nunca juntos, almoçou né? junto, a gente nunca nada. jantou junto, mas sempre se admirou, sempre teve uma super empatia. Nunca fizemos negócios juntos, é Nunca. interessantíssimo, né? Acho que realmente é E eu encontro via de essa alma. evolução, a evolução de vocês, assim, como empresa, esse propósito Você cada acompanhou vez tudo mais também, claro, é uma coisa que eu sempre admirei. E aí, enfim, né, estamos aqui agora para poder conversar um pouco. Delícia. Bem, então a gente quer entender um pouquinho, né? Eles fazem parte de um grupo que não só tem salão, mas também tem um propósito muito focado em sustentabilidade, em trazer uma natureza aí para a área da beleza. Tem indústria, tem mais um projeto de licenciamento também com os biomas, tá? Eu queria entender um pouquinho como que é esse projeto de vocês pra gente começar o nosso bate-papo. E aí, só relembrando o seguinte, que depois que a gente fizer essas primeiras interações e as perguntas, a gente vai ter a nossa participação da nossa boneca cabeluda, que hoje é um episódio, né, Cris, das cabeludas aqui, Das né? cabeludas, oba! A gente tem muito orgulho, Aline, de ser o primeiro salão do mundo convidado pela ONU para o Encontro Mundial do Clima, no ano passado, que foi a COP27 no Egito. Que legal. A gente fez 3 palestras explicando o que é fazer uma sustentabilidade de integração, o que é fazer um negócio de adaptação, fazer um capitalismo de regeneração. A gente fez 3 palestras no Egito, contando todo esse ecossistema que é o Grupo Laces, né? E voltaremos agora em Dubai, na COP28 de novo, temos já 2 palestras confirmadas. Então acho que a gente tem muito orgulho dessa trajetória que começou pela Cris, pela mãe, que eu não tenho o menor direito de contar, ela que tem que falar disso, mas é o Brasil, a gente se sente representando o Brasil em sustentabilidade, levando muita solução para o futuro que a gente precisa. Boa. Cris, conta um pouquinho pra gente, então, como- dessa história de começar. família, né? Tem alguma semelhança aqui Sim, também? Com certeza. Muito orgulho de estar aqui. Porque eu também admiro muito a história da tua família. A tua mãe sempre foi uma pessoa que a gente admirou, né? Como profissional. Avó. 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 Mas desculpa. pra minha mãe, porque ela que me mãe, criou, ela ela que me cuidou, criou. ela- Avó, exato, desculpe. E é muito legal você ver essas histórias que têm raiz, né? E que a gente consegue, de alguma forma, trazer essa raiz dando frutos, né? Então, a história do Grupo Laces, né? Que, como o Itamar falou, foi convidado para contar um pouco do que faz na prática lá na ONU. Ela começa com uma história de um salão familiar, né? Então, minha mãe inaugurou o Laces em 1987, mas a história começa em 1920 com meu avô, que era um barbeiro naturalista, vindo da Espanha, né? Que veio para se casar com a minha avó, tiveram 7 filhos, a minha mãe é a 7ª filha. Fazia seus próprios cosméticos de forma bem artesanal para cuidado da saúde do couro cabeludo. Então, desde lá atrás, a gente sempre teve essa raiz, né, de cuidado do fio, cuidado da beleza ser uma consequência desse cabelo saudável, desse couro cabeludo saudável, da saúde da pessoa, né? Então, todo esse cuidado que é tão pioneiro, né, que hoje se fala muito em cuidado de couro cabeludo, né, como isso representa parte da sua saúde. Mas desde 1920 meu avô já tinha essa preocupação. E o grupo foi crescendo sempre buscando, né, técnicas e produtos conectados à natureza, para que pudesse ter como benefício de todo o processo ali feito dentro dos nossos espaços, esse resultado de beleza e saúde. Então, uma beleza gradual que vai conquistando, né, os hábitos, a conscientização do cabelo como um mapeamento da sua saúde, né, ou seja, você tendo uma boa saúde, bons hábitos no dia a dia, boas escolhas de produto, você acaba tendo um cabelo saudável. Então, hoje nós somos 11 unidades, né? Mas iniciou lá atrás com uma empresa familiar. 11 unidades do Laces. Próprias. Do leite. Laces e bioma, né? A gente tem 9 laces próprios e 2 Dois biomas próprios. E aí a gente lançou há 1 ano e meio atrás o bioma convertido, que é quem tem um salão e quer fazer parte do nosso ecossistema. A gente chamou esse modelo de bioma, que é uma conversão dos salões. Esse a gente está próximo de 30 já, com 1 ano e meio de iniciativa. Quero saber mais disso aí daqui a pouco, não porque é a parte que me interessa, assim, do business, entender como essa escala, como segura a cultura, enfim. Mas, e aí, Cris,
sua mãe tem toda essa história da família, começou com o avô, aí sua mãe continuou. Como que você entrou aqui? Eu trabalho no Laces desde os 15 anos, desde 87, quando foi fundado. E iniciei lá como... Inicialmente eu não era nem cabeleireira, porque eu não sabia nada. Eu ajudava ali na recepção, Sim. lavava cabelo, cuidava do estoque. Então fazia aquele dia a dia do salão pequeno, né? Salão familiar, onde precisasse eu estava lá presente. E aí aos poucos fui aprendendo, né? As primeiras técnicas com a minha mãe. E aí depois fui me desenvolvendo, fazendo cursos. Aí fui para fora estudar, voltei. Mas eu sempre tive uma paixão, porque assim, né, eu falo que quando a gente é educado dentro de casa, dentro do aquário, a gente não sabe que mora num aquário, né? Sim. A gente tem que às vezes sair do aquário para que a gente possa, nossa, eu moro num aquário, esse aquário é verde, esse aquário tem esse tipo de rocha, então é meio isso, né? Eu tive muito essa sensação de quando eu tava dentro ali, né, aprendendo com a minha mãe, aprendendo dentro de casa, quando eu saí para fazer os cursos fora, eu olhava e falava, nossa, a gente tem algo diferente. A gente tem uma forma de olhar para o cabelo, para o cuidado das pessoas, né? Para aquele momento de beleza com uma profundidade diferente, né? Então eu sempre fui muito apaixonada por esse universo de você transformar o olhar, né, do cabelo, que a gente aprende muitas vezes lá atrás que é uma célula morta, que não tem vida, e que estragou, corta, Sim. vamos descolorir, né? Como algo diferente, como algo que você pode realmente expressar, sem você muitas vezes ter que transformar ele em algo que não faz parte da sua melhor versão, né? Então transformar ele, e para isso a gente teve que construir, né, todo um ecossistema, porque desde o profissional que estava ali atendendo junto com a gente, né, até os produtos, a gente teve que ir construindo essa cadeia de processos e procedimentos para que a gente pudesse ter desde um centro de educação, uma fábrica onde faz os produtos dentro daquilo que a gente acredita, um sistema de gestão, então todo um ciclo de cuidado para que funcionasse aquela filosofia do Laces, né? Então foi algo que a gente foi construindo ao longo do tempo, um pouco paralelo ao universo da beleza tradicional, que é aquela beleza que é muito preocupada, né, com a beleza que reflete apenas no espelho, né, a transformação daquele momento de, você tem o cabelo longo, você chega lá e quer te transformar uma outra pessoa, uma outra cor, e muitas vezes não é isso que a pessoa precisa, ela precisa adequar a vida dela à melhor versão, claro, o resultado estético, mas também atrelado à saúde e ao bem-estar do dia a dia, porque quando você também promove uma transformação em alguém que não está adequado ao que ela acredita e o que ela reflete no espelho, isso eu tô falando até uma coisa meio filosófica, meio de dentro para fora, você cria mais um problema. Exato. Né? Tem muito aquela versão das pessoas que sentam na cadeira, sei lá, por algum motivo na vida pessoal, me separei ou mudei de trabalho, eu preciso de uma transformação. Sim. Mas será que é o momento da transformação? Então, assim, o profissional do Laces, a gente tem muito esse olhar da saúde, né? Então, você transformar, sim, mas perceber o que está por trás daquela situação, por trás daquele cabelo que ele está te contando. Então, isso você precisa ter uma especialidade, que é o que a gente chama de hair especialista. Sim. Né? Que é um cabeleireiro, que ele tem toda a técnica de corte, cor, de transformação, mas tem um olhar humano também, da saúde atrelado à natureza. Então, a gente foi criando aí todo esse ciclo, esse ecossistema aí E aí, E teve um momento, Cris, assim, que você olhou, né, para o aquário e falou assim, não, agora esse aquário pode ser um pouco maior, eu posso colocar mais peixinhos dentro, tá? Teve um momento que você falou assim, eu quero que esse negócio aumente, cresça. Isso foi combinado com a sua mãe, não foi? Como que foi esse processo? Isso foi um grande desafio, um momento bem importante, assim, porque toda empresa familiar tem essa coisa a gente teve por muito tempo, né, essa coisa de só as pessoas da família que iam crescer dentro dessa metodologia, até porque, assim, minha mãe sempre foi uma pessoa muito empreendedora, uma cabeça incrível, mas tinha o medo do crescimento.
né? Então o medo do crescimento era fato. Medo que roubassem a ideia dela. Roubasse a ideia, as fórmulas dos produtos. De não dar certo, de não dar porque tem certo. esse medo assim de eu tenho um espaço aqui, as minhas clientes que gostam de mim, tá, me conhecem, e o que vai acontecer se eu sair desse meu conforto aqui e for me desafiar num espaço além, Sim. né? É normal, E aí bem natural. Esse ponto foi um ponto bem importante, porque assim, quando eu fui sair do aquário, comecei a perceber o que a gente tinha, era algo que eu sempre trazia, né, para minha família, né? Trabalhava meu irmão, trabalhava minhas sobrinhas, minha cunhada, minha mãe, aquela empresa familiar. Sim. E eu olhava e falava, nossa, a gente tem algo muito diferente, algo que a gente precisa expandir para o mundo precisa conhecer o que é esse olhar Laces, né? E a minha mãe, não, nossa, mas como, né? Então era sempre uma questão, né, que eu queria muito que isso crescesse, e aí o Itamar já né? Eu ia falar isso, eu tô aqui querendo saber. Itamar chega. Eu quero trazer o Itamar. Falei, o Itamar entrou aí onde, quando? Foi bem isso, porque a gente casou muito jovem, né? O Itamar sempre ele vai contar um pouco da trajetória dele de vida, mas assim, ele sempre teve essa cabeça também super empreendedora, e eu trocava muito com ele, né, as minhas dores, né, de chegar em casa e depois de ter feito um curso e ter olhado, nossa, mas a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, eu chegava para minha mãe, para o meu irmão, eles falavam, não, mas isso é perigoso, né, não me deixavam muito fazer esse crescimento acontecer, e o Itamar sempre acompanhando muito de perto, trabalhando em outras questões, né, em outras empresas, mas muito de perto e também muito trocando, né, comigo isso. E aí, dado o momento que a gente, né, ele falou, não, pera, vamos organizar essa casa aí, e ele foi uma pessoa muito importante, né, porque ele trouxe esse lado da profissionalização para a empresa familiar e me ajudou a fazer todo esse crescimento acontecer. Então foi muito legal, assim, porque acho que também, né, aquela coisa do universo vai trazendo as pessoas, que elas têm que estar em determinados lugares, né, para que a gente consiga também se apoiar, dar a mão e falar, não, vamos juntos, né, então acho que o Itamar foi muito isso também. Resumindo, eu era um projeto de empreendedor, já com uma carreira de executivo, que tinha suas contas pagas em casa pela cabeleireira e o salão que tinha, e a ameaça dessa receita cair, precisava de ajuda, a gente foi lá organizar e colocou tudo isso em ebulição. Então a água bateu na bunda. A verdade é essa. Essa água bateu na bunda e aí eu me aproximei para ver com a Cris, já era meio palpiteiro ali. E assim, o mais legal que eu tenho o maior orgulho de falar é assim, o Laces até hoje é a ideia original da mãe da Cris e do irmão, que a gente só foi lá, organizou, fez o caminho ser mais fluido, trouxe pessoas para fazer esse sonho ficar maior, porque acho que um grande ponto de virada é quando tinha que ser da família para produzir algo e fazer crescer. A minha participação foi exatamente o contrário, foi trazer pessoas que a gente pudesse formar e se sentir donos como os da família e se sentir parte da cultura. Então acho que esse foi um grande ponto estratégico e que culminou da gente ser hoje um ecossistema que tem marca própria de produto, a primeira fábrica certificada orgânica no Brasil desde 2008, tá? Isso é muito legal. Compensador de carbono desde 2014, academia própria, salões próprios, rede licenciada, entendeu? Então assim, a gente criou um ecossistema de negócio numa época de matérias-primas sintéticas com uma pesquisa de matérias-primas naturais. Nós fomos o primeiro salão no Brasil a colorir cabelo com plantas, literalmente, entendeu? Permanente, de maneira sem usar nada de água oxigenada. Então, assim, isso vem de uma necessidade, de um anseio da Cris, que vira uma pesquisa que a gente viaja o mundo para encontrar as matérias-primas para isso acontecer, e a gente viabilizou, e hoje já é 5 a 7% da nossa receita, esse nível de produto natural que consegue uma paciente de oncologia utilizar, uma gestante pode utilizar, alguém que tem alergia a PPD consegue utilizar. Então, assim, o Laces virou um negócio realmente que cresceu
sempre dentro da mesma essência, sempre numa retidão. Nós não somos uma empresa ESG dos últimos 3 anos. Sim. Nós somos genuinamente uma empresa ESG Sim. que pouco a pouco melhora o seu processo. Eu gosto de falar assim, nós não somos especialistas em sustentabilidade, nós somos praticantes de sustentabilidade no limite de que uma empresa média pode colocar no seu negócio. Eu quero corrigir um ponto. Faltou um negocinho ali. Vocês cuidam das tartarugas também. E tem outra observação que eu quero falar, que eu acho que é muito importante, é que o Léo, que trabalha com vocês lá na aldeia, ele contava, né, o que vocês fazem lá. Então ele falava cada detalhe, o que fazia. E aí eu tava sentada ali conversando com ele, ele falou assim, tá vendo aquele mato ali? Aí eu falei, sim. Sabe o que a Cris faz? A Cris, ela fica andando, sentindo o cheiro e pegando as plantas e de repente ela vê, ela já pegou um monte de planta, ela volta pro laboratório para pensar em um produto novo. Então, quando a gente fala que de fato vocês vivem o propósito, é porque vocês estão o tempo inteiro muito conectados com a natureza e trazendo essa natureza e transformando ela de uma maneira em que a gente possa trazer a beleza para as pessoas. Né? A gente gosta de pensar da seguinte maneira, Aline, se você entende sustentabilidade e propósito a partir da comunicação de uma empresa, é um perigo, tá? Você precisa entender propósito na vivência com a empresa. Você tem que chegar de perto numa companhia com lupa e enxergar mais do que se enxerga de longe. E acho que essa prudência nos coloca sempre à frente de querer saber qual é o próximo passo. O que a gente está fazendo para evoluir o processo, evoluir as pessoas, evoluir o ecossistema. E isso acaba fugindo de um greenwashing, um social washing, uma série de coisas que você pode machucar uma marca, entendeu? Eu fico pensando assim, o desafio, porque é tudo muito bacana, mas quando você olha a realidade do mercado, o que vocês poderiam escalar com os produtos cosméticos num mercado mais tradicional, vocês meio que têm um papel ali meio de idealistas de se manterem neste propósito contra um lado capitalista que vocês poderiam, com certeza, com todo o know-how tecnológico que vocês têm, vocês poderiam explodir muito mais financeiramente, de capilaridade, etc. Como que é isso? Você ter que o tempo todo você se manter firme ao propósito e ter que dizer não, às vezes, para oportunidades de negócios que poderiam... Eu acho que assim, primeiro que assim, a gente não diz desta água eu não bebo. Então assim, tudo que deverá ser nosso encontrará uma forma de chegar até a gente. A gente acredita muito nisso. Então assim, o futuro, deixa ele vir, deixa ele fluir. Sapateiro sabe fazer sapato. Não é porque eu sabe fazer, não é porque eu sou um sapateiro que sabe fazer sapato que eu também vou fazer bolsa bem. Entendeu? Então acho que assim, cada empresa tem a sua fase, nós estamos nessa fase há um bom tempo, podemos crescer. O mercado de consumo consciente, ele cresce 2 dígitos, ele cresce muito mais do que vocês aceleraram. Estrategicamente, a gente acredita que tem mais oportunidade por essa jornada de diferenciação do que do mercado do sintético, do mercado da transformação, do mercado que faz maquiagem no fio. Então assim, a gente acredita que assim, o mundo andou para onde a gente a vida inteira acreditou. Olha que coisa. Então, eu acho que assim, a gente está no lugar certo, na hora certa, com o produto certo e pronto para escalar em volumes do sintético, mas sendo o que a gente é. Mas a dúvida era essa, porque até vamos pensar, sei lá quantos anos atrás, vocês não estariam neste momento hoje que vocês têm uma marca, têm um propósito, têm um ecossistema preparado para o momento. Hoje, pensando no conceito da empresa de vocês, é uma das empresas mais atuais e mais para o futuro. Quando você olha o futuro, o que vocês vivem, é difícil às vezes traduzir em palavras, mas não é moda. Isso. Vocês, né, talvez algum tempo atrás, talvez até se questionar, meu, será que a gente está muito... Mas não, porque é o propósito, é o jeito de ser. Hoje, vocês são o futuro. Olha que massa assim, isso. E, Ricardo, a gente, humildemente, a gente nunca teve dúvida. A gente nunca teve dúvida se o caminho era esse. Por quê? Porque nós escolhemos. Se nós fôssemos donos de um restaurante, provavelmente seria algo na mesma direção. Se nós fizéssemos uma marca de moda, seria com algodão orgânico, entendeu? Não é porque a gente é
Haribo, nada paz e amor, nada disso. A gente acredita que assim, é possível se desenvolver, é necessário construir uma forma de construir regenerando, não é mais preservando. Não é mais suficiente você ter um desenvolvimento que preserva, você tem que ter um desenvolvimento que recupera. Ativo, né? E o que é recuperar? Recuperar é comunidade, é matéria-prima, é colaborador. Nós temos um programa dentro do Laces que chama DHL, que é Desenvolvimento Humano Laces. Nós compramos 5 apartamentos para colaboradores, nós cuidamos da comunidade dos povos camaiorás no Alto Xingu, nós cuidamos do Bem Querer Mulher, que são mulheres que sofrem violência doméstica, nós cuidamos do Balé Paraisópolis, nós acabamos de ajudar a fazer um bioma dentro da comunidade de Paraisópolis. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que não dá mais para uma empresa construir somente resultado piramidal que vai para os donos e os acionistas. Ela precisa levar resultado. Isso está completamente ligado a falar de matéria-prima natural. Não adianta falar de matéria-prima orgânica, falar de matéria-prima natural, falar de beleza limpa com um propósito sintético predador que esmaga todas as negociações que existem no seu entorno. Nós estamos falando de comércio justo, entendeu? Sim. Falhamos, já pagamos boleto atrasado, temos endividamento pós-pandemia, somos exatamente como é a realidade do empreendedorismo. Isso é bom, hein, gente? Não estamos sozinhos, hein? Ficou mais aliviado agora, né, Ricardo? Nossa senhora, vou até tomar agora minha água, porque eu falei, não sou só eu? O legal, Itamar, é que fica claro que vocês geram valor para vocês, obviamente, né? Porque é um negócio, é um business, mas vocês conseguem, com o propósito de vocês, também gerar valor para todo mundo que está em volta. Né? Isso. E o fato de gerar valor para todo mundo que está em volta, vocês viram algo, que aí é esse conceito de economia de transformação. As pessoas, elas vão ajudar vocês a construir o negócio de vocês, porque o negócio de vocês é útil para o mundo. Se acabar o Laces, o que vai acontecer? Acaba-se uma proposta de você trabalhar a natureza de uma maneira que você não a prejudique, que você só a fortaleça, Exato. né? E lembrando que nós estamos falando de parece negócio. Coisa assim, nós estamos falando de negócio, mas nós estamos falando de salão. Nós estamos falando de salão. Ok, tem a indústria que tem o conceito por trás, mas nós estamos falando de gestão de salão. E aí porque parece um negócio assim... nossa, mas não, é salão lucrativo com ticket sim, médio alto linha bacana. Se você me permitir, Cris, falar mais uma coisa assim, a indústria da beleza, sobretudo o mercado profissional, ele chegou até aqui com marcas internacionais, emprestando acreditação para profissionais que foram crescendo a reputação de artista, que contavam para cliente as necessidades e sobrava alguma coisa para o negócio. Temos que inverter isso. Não existe a possibilidade de ter um negócio saudável sendo o CNPJ, sendo aquele que está tomando maior risco, o cara que é o último da fila do que sobra. Entendeu? Eu estou falando de pressão de obrigação de compra, estou falando de volumes desequilibrados de comissão e estou falando de modismos que a cada momento a indústria tem que se atualizar. Não. Faz nascer um salão saudável, faz uma política equilibrada. Eu preciso ter pessoas capacitadas dentro do negócio, eu preciso de marcas que me emprestam acreditação, eu preciso de soluções de cura para o cliente. Nós não estamos mais falando de cabelo, nós estamos falando de cura, nós precisamos de espaços de cura. Todas essas coisas equilibradas com um bottom line, um resultado que financia a continuidade. É isso que é um ecossistema. A gente sempre, meu salão é muito bom porque tem um puta cabeleireiro, você é muito bom porque tem uma puta marca. Nós não queremos ser a solução heróica como marca para nenhuma unidade de negócio. Nós queremos ser a marca que tem o know-how, que ajuda a construir uma coisa com equilíbrio. Porque aí você vai querer ficar sempre comigo, entendeu? Esse modelo, conversando com o... Oh, meu Deus! Quem? Trabalha com você, meu Deus do céu. O Anderson, meu amigo Anderson. É a idade e tal. O Itamar descobriu hoje que eu tenho 52 anos, é a idade. Mas conversando com o Anderson, porque eu liguei para ele me explicar o modelo de negócio. Até porque nós estamos refazendo o propósito, a estrutura, será que eu vou sair daqui com o bioma? Quem sabe, Será que eu vou sair daqui com o bioma? Mas eu já tive uma ideia, viu? E aí, o Anderson me explicando, eu falei, cara, o modelo de negócio do licenciamento que vocês têm, eu me senti, como empresário, confortável de ter essa parceria. E não estou fazendo propaganda, nada disso. Porque, de fato, porque a hora que eu olho que eu tenho toda essa rede
com produtos que eu não tô, primeiro, né, tô cuidando do ser humano de uma forma integral, eu olho de fato o ser humano, não o cifrão cliente, que está entrando, né, a cliente. Hora que eu consigo ter um time, que eu não dependo daquela estrela mestra maior, né, aquela que aí às vezes complica a relação. Quando você tem um ambiente que tem uma cultura por trás de cuidar das pessoas, Treiná-las. Pombas, treinamento, mais produto, que eu não tenho competitividade lá na internet, aquela coisa predatória. Eu olhei e falei, cara, esse negócio é legal. Tudo bem, com certeza deve ter royalties, porque faz parte do jogo, mas, cara, eu achei muito legal aquilo. O conceito é crescer como comunidade. A ideia do bioma é cada vez mais se fortalecer como comunidade. Então hoje eu tenho um bioma em Belém do Pará, que troca informações com um bioma de Pato de Minas, com um bioma de Santa Cruz do Sul, com um bioma de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, com um bioma de São Paulo, com o Lace de São Paulo, e a gente compartilha das dores, mesmo tendo clientes diferentes, mesmo tendo necessidades diferentes, mas as soluções incrementam mudanças mais rápidas. É muito legal, assim, se começar a falar de KPI aqui, eu vou virar um vendedor que eu amo vender, não tem problema nenhum. Eu sou muito feliz nessa Temos carreira. que ser vendedores, Somos nessa Todo empresário tem que ser vendedor. Mas assim, os números que nós temos da transformação dos negócios que convertem em bioma, assim, de ticket médio, da pizza de consumo, da retenção de colaboradores, do trocar, acima de tudo, trocar o eu pelo nós. A modalidade de salão de beleza, o salão de beleza que ainda contrata profissional contratando fluxo, não entendeu o que tem na mão. Ele tem que contratar profissional contratando técnica. O fluxo quem tem que trazer é a fachada, é a marca, é a recorrência. Então, assim, a gente brinca que a gente troca a cultura da bancada pela cultura da fachada. E a fachada não é bem sucedida por ter laces ou bioma. É bem sucedida por ter laces, por ter bioma, por ter a marca local. Nós vivemos isso, entendeu? A NRF nos Estados Unidos agora foi toda falando de varejo local. Que é cultura, é bairro. A comunidade faz parte da nossa ancestralidade, né? Nós vivemos e sobrevivemos como seres humanos por causa de estarmos em comunidade. Matou. Olha que coisa, a gente volta. Não, a gente fala... O futuro está no passado, na experiência do passado. A conexão da comunidade. A gente, naquela palestra do Sebrae, foi o que eu falei, assim. A gente esquece que o ser humano só sobreviveu porque ele era o animal mais frágil do planeta, né? E ele virou agora o topo da cadeia alimentar porque ele se conectou com outros seres humanos de verdade, né? E aí fez essa comunidade crescer. Eu queria só esclarecer, que eu acho que eu não sei se ficou claro para quem está nos assistindo aqui, o conceito do bioma e o conceito do Laces, para a gente poder entender que existe o salão, que é rede própria, a Laces e a marca de produtos, né? E o bioma é o processo de... E a galera tá vendo aqui, tá trazendo imagens também, viu? Não, a gente vai colocar algumas imagens aqui também para o pessoal ver. Esse quer imagem. Nossa senhora, você quer fazer aqui agora? Besta, cara. Porque ele veio de Campinas só falando isso. Eu vim brincando no carro, fazendo piada. Mas continua. Entender essa diferença, sabe? Seria legal, acho que, explicar. Explica, Cris. O Laces, ele é um hair spa, então a gente faz todos os serviços de salão, né? Corte, escova, coloração, dentro desse foco de cuidar da saúde do cabelo. Mas nosso grande foco são as terapias capilares, os tratamentos, né? Os cronogramas. Mas vocês fazem coloração? Faz coloração. Vocês fazem reflexo? Fazemos. Cortam o cabelo? Cortam o cabelo. Bota o vendedor junto. Né? Dentro desse grande, a gente fala, né? O Itamar fala sempre isso, que a gente é a segunda despesa da cliente. A primeira, ela acaba muitas vezes indo, né, para o salão que ela faz o corte, enfim, e vai tratar com a gente. E aí acaba descobrindo uma forma mais saudável de você colorir, uma forma mais saudável de você fazer o reflexo e o uso de produtos mais naturais. Então ela começa a se envolver com esse cuidado. A gente fala no Lace que o cuidado, o cabelo saudável, ele é bonito todos os dias, não só no dia que vai no espaço de beleza. Então é isso que a gente vai construindo, né, dentro dos hábitos, dentro dos produtos. Permita que eu fale do que é o bioma? Sim. E o que é o bioma, então? Se o Laces é isso, o bioma é a forma de levar o Laces
para um endereço regional. Se o Laces quisesse estar em Pato de Minas, não teria condições da gente levar a nossa cultura. Então a gente vai lá, pega um parceiro local, esse parceiro local tem já todo esse DNA de produto, busca por natural, busca por coletividade. O propósito, a para primeira que coisa entre tem em que bater. ebulição. O que a gente fala, o Nazário, que é de Ribeirão, fala que assim, ninguém se transforma em bioma. Ninguém nasce em bioma, já se transforma, já tá dentro dessa pessoa, entendeu? Tipo, ela entra em ebulição, isso, entendeu? Fala que tem o coração verde você já. tem o coração verde, entendeu? Então, essa realidade, o que é o bioma? O bioma é a forma de você trabalha bem com cor, continua trabalhando com cor. A nossa coloração é 80% ingrediente natural, uma convencional que vai ao X, livre de PPD, tá? De uma cosmetologia, assim, super moderna, ingredientes naturais e tal, cobertura de brancos como toda cor tem que fazer. Nosso pó descolorante tem uma base de óleos essenciais espetacular, claro que tem substância sintética ali, não tem jeito, mas temos a coloração que é totalmente natural, sem água oxigenada. Então, se o seu salão tem uma receita principal de cor, a gente tem essa demanda, esse mix de produto. Afinal, nós fazemos mais de 60 mil atendimentos nos Laces próprios por ano, com essas demandas. E aí adicionamos tratamentos, saúde capilar. Mas se juntar essas duas coisas, no que a gente se dedica? A gente se dedica e a gente acredita que o negócio não é o cabelo, é construir espaços de cura. O futuro, o mercado fala assim, as marcas passaram pela fase de produto e aí evoluíram para a fase de serviço. Depois hoje estão na fase da experiência. E qual é a próxima fase? A próxima fase é a da verdade. Quem fala realmente que entrega alguma coisa, essa verdade tem que ser muito percebida, não no marketing, na vivência. E isso, transcendendo essa verdade, a gente entra no que a gente chama de espaços de cura. A sociedade vai querer falar de inteligência artificial, ela vai falar de uma série de coisas que vai trazer dores. O que mais causa doença, segundo o que a Cris fala, o seu estilo de vida, né, as emoções e a alimentação, né? Então, as primeiras duas coisas é ligado ao que a gente chama de epigenética, que é os fatores externos que estimulam os seus genes internos a saúde ou doença. Você pode até ter uma doença, para entender um pouco, você tem até uma doença, mas se você tiver um ambiente que se você se alimentou corretamente, que você teve atividade física, que você não sofreu agressões, né, não teve níveis altos de estresse, o seu gene pode não se manifestar, né, e aí então você garante uma questão saudável. E hoje a gente está vivendo um ambiente externo muito estressante, né, e aí tem esse desafio mesmo de você trabalhar ao máximo a sua saúde. E o momento da beleza, ele pode ser um momento de autocuidado, de autopercepção. A gente, nos nossos espaços, né, a arquitetura que a gente faz e nos biomas e Laces, é muito trazer a natureza para mais próximo da gente. A gente é natureza. Apaixonante. Né? A gente é natureza, a gente não pode esquecer disso. Para nós dois mas eu quero só resumir essa fala da Cris dizendo assim, que o que causa doença é pensamento, estresse e alimentação. Então, as pessoas precisam se conectar a soluções contemporâneas de beleza real que se tornem espaços de cura. É isso que a gente se dedica dentro do Laces e nos biomas para construir essa rede, que é uma comunidade, um varejo de serviço pautada em cosméticos naturais, predominantemente, ingredientes naturais, com um pensamento coletivo. Essa é a realidade, esse é o nosso paz e amor que está crescendo, que está entregando resultados, tipo, é uma coisa muito legal. Né? E os salões, eles têm que mudar todo o projeto deles? Como que funciona? Não tem. Não precisa mudar nada. A exigência você precisa trabalhar exclusivamente com as nossas marcas. Você não pode entrar nesse mercado e querer continuar com as outras marcas. Não significa que nós somos melhores ou piores do que as outras marcas, mas nós acreditamos que existe uma transferência de conhecimento, existe um treinamento, existe uma alusão a ser
um espaço conectado a uma marca que tem 36 anos já, que é o Laces, e que a gente não tem barreira de entrantes para salão de beleza. Hoje você vende para um salão em uma região, no dia seguinte tem um representante de outra marca lá. Então a forma de negócio que a gente entendeu para se proteger, para ensinar essa metodologia, para entregar os cosméticos que existem só dentro do Laces, é pedir uma exclusividade de 5 anos. É assim que a gente trabalha. Existe uma fase de transição, assim, são 3 meses para o cara aprender, para se livrar dos estoques, e tem uma cobrança de royalty, claramente, né? Mas assim, a gente está muito feliz com o crescimento, as pessoas estão felizes, tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente resolver, não tem a menor dúvida, mas o balanço é positivo, é crescimento. E nesse modelo... Não, pode perguntar, Posso não, lá? vai. Nesse modelo, é que assim, eu já fico... E deve ser a mesma pergunta, viu, gente? Porque... Normalmente os dois são assim. Nesse modelo de negócio, Tamar, quando eu penso, imagina o seguinte, eu quero converter o meu salão, eu quero integrar o meu salão à comunidade Bioma, eu quero, né, fazer parte dessa comunidade. Quais são os serviços... Pensar um pouco antes, como que é essa fase de onboarding, ou seja, de trazer esse cara para dentro, e quais são os serviços, em especial o apoio de gestão que é oferecido nessa transição? Eu vou responder isso completando assim, sobre fazer reforma. A vontade é sua. Se você quiser fazer um facelift, a gente orienta, a gente tem arquitetos que falam, olha, isso faz sentido, então vamos mexer na vitrine, vamos mexer em umas prateleiras. A gente tem know-how que a gente mexe no layout do negócio, que vai facilitar a subida de ticket médio, vai facilitar a venda de produto. Na experiência do cliente, a gente fala de pistas positivas. A gente precisa olhar nos espaços através dos 5 sentidos, né? Ver, olhar, sentir, cheirar, que remetem ao que a gente quer trabalhar de experiência. Então é importante fazer essa adequação, né? Vou dar um exemplo. É inaceitável, tá? É um dos segredos, mas não tem problema nenhum. Não dá para uma pessoa chegar num salão e na frente tem uma parede e um balcão de consultório, entendeu? Querendo esconder o que está atrás. Você não vai vender produto nesse lugar. Para você vender o produto nesse lugar, você tem que ter uma loja de produto na frente. Todos os salões investem num ponto, num aluguel, num local estratégico, mas colocam o produto atrás do balcão. Não vai vender produto. Isso significa que o Brasil tem 5% de share de produto. Os biomas chegam para a gente com 5% de share de produto e estão na casa de 13%, o Laces é 20%. E a gente está fazendo isso crescer. Então, assim, quando alguém se conecta ao Bioma, eu faço questão de falar, não é uma franquia. Eu não tenho uma obrigação de governança, eu não tenho uma obrigação de transferência de know-how. O contrato é muito claro nesse sentido, mas nós temos o know-how do caminho. Então, a gente fala, olha, para nós, às vezes a gente se depara com alguns donos de Bioma e tal, que querem fazer do seu jeito, querem fazer diferente. Aí eu falo assim, ô Ricardo, tá tudo certo, segue por aí, pode fazer, não tem problema. Para nós, funciona melhor assim. Se você quiser, segue. Curiosamente, qualquer semelhança as pessoas fazem e acaba crescendo. Venda de pacote, vou dar um exemplo. A gente tem uma venda de pacote bastante alta no Laces, tá? E nos biomas a coisa está crescendo. É um dos ganhos que a gente mais tem a evoluir. A habilidade que as pessoas têm de vender pacote no Laces é fantástica. Pacotes de valores altíssimos, tá? A habilidade dos colaboradores do Laces de vender pacote é gigante. Mas nunca nenhum colaborador do Laces vendeu pacote antes de trabalhar no Laces. Por que se ele já tinha essa habilidade? Porque não tinha um método. Sim. Então existe um método que a gente chama de código Laces, que é pautado em método, frequência e produto, que foi criado pela Cris. Esse método, adicionado à sua habilidade individual, faz a conversão de venda de pacote, que melhora a recorrência e que faz o que a gente chama de pocket share, garantir negócio para o produto. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Não, mais uma. Não tem taxa de adesão, eu ia pra lá, não tem taxa de franquia. Eu queria só conectar o que ele está falando e perguntar para a Cris, quando você fala da questão de venda de pacotes, a gente se remete, obviamente, à consumidora final, que ela é bombardeada por várias propagandas dos produtos, né, normais, vamos dizer assim. E existe algum trabalho de você educar a consumidora a respeito disso? Ou isso é algo que já tem uma demanda de mercado e como não tem gente que oferece com qualidade, vocês aproveitam isso?
Eu acho que tem uma demanda de mercado, porém eu acho que até ela atrapalha, porque assim, você acostuma muito o seu consumidor a comprar aquilo por um benefício só financeiro. E no nosso trabalho, o porquê que o pacote é algo importante? Porque eu estou falando de tratamento, né? A gente não está falando de milagre, né? A gente está falando de um processo, onde o processo é uma construção semanal, mensal, semestral de uma disciplina. Né? Então, você olhar, por exemplo, o seu ritual de cabelo, né? O seu ritual de autocuidado, como um processo de aprendizado nos nossos espaços e em casa. Então, é uma questão que você tem que converter, sim, a cliente, porque ela não chega pensando isso, obviamente, ela quer o milagre, porque nos outros lugares, né, nos outros espaços, muitas vezes se vende uma progressiva como tratamento, sim. E a gente sabe, quimicamente, o que é uma progressiva. Sim. Ela não é tratamento, ela é uma maquiagem absurda, né, e que pode até levar a um processo muito danoso principalmente ao couro cabeludo, né? Ao couro cabeludo, até uma doença física, né? É um câncer que pode, né? Então é uma coisa muito séria. Então as pessoas levam, né, essa maquiagem para um lugar de tratamento que não é esse a nossa preocupação. Então, por isso a primeira vez que a cliente vai aos nossos espaços, tem todo um diagnóstico que é feito, que é colocado ela dentro de uma trilha de resultado para que a gente chegue lá no final com a expectativa alcançada, né? Então, é um trabalho que é feito, então por isso que a gente tem todo o nosso sistema de educação, porque a gente educa o profissional que trabalha dentro do Laces dentro dessa filosofia. E os biomas também. Então, aquele profissional que era preocupado a maior parte do tempo com só o design, ele também pensa no design, mas também com essa metodologia de cuidados da saúde. Então, é muito legal o processo do bioma, por vários motivos, não só os KPIs, todos os processos de aumento de ticket médio, de resultado financeiro, mas também de recorrência, de Sim. resultado no cabelo da cliente. Fidelidade dela. Fidelidade. E acho que assim, existe um método dentro disso que as clientes são organizadas em personas, persona do perfil de marca que ela está acostumada. Para cada marca que ela chega, a gente sabe que ela está acostumada, a gente sabe qual é o sensorial que ela está viciada. Então, existe uma transição para cada perfil de marca de uso que a gente sabe que precisa falar um idioma. Nós nunca falamos mal de marca nenhuma, nem falamos para cliente que marca é certa, que marca que não é certa, mas nós trazemos uma expectativa de resultado pautado no que está acostumado no sensorial dela. Legal. Porque a indústria do cosmético, a grande diferença da indústria natural para a indústria convencional, a indústria convencional ela está pautada muito predominantemente em sensorial. A indústria natural está pautada em função. A função do cosmético e da matéria-prima para entregar algo de benefício direto, não algo percebido por volume, brilho, e que isso vem no sensorial. Então, acho que a grande diferença é buscar a função da matéria-prima, a função do ingrediente, não a percepção do ingrediente, entendeu? E isso passa muito por você pegar na mão do cliente, entender qual é a dor, né? Qual que é a dor do seu cabelo. Eu não gosto do frizz. Tá, mas por que acontece esse frizz? Existem questões internas que fazem esse frizz acontecer e existe um método diário que ela vai fazendo, né? Como ela lava, como ela escova, que produto ela usa, qual é o estilo de vida, ela pratica esporte todos os dias ou não, né? Então você orienta nesse dia a dia, a gente fala que o primeiro dia que você vai, aprende a lavar o cabelo de uma forma saudável, aprende a escolher o cosmético, aprende a como secar o seu cabelo se você faz escova todos os dias, para não danificar o cabelo. Então tem todo um aprendizado que é em conjunto, né? Por isso que é um processo. E aí acho que vocês não sofrem daquele mal, né? Que a cliente tá linda no salão e volta pra casa. Essa mal. E aí ela se olha no espelho e fala, ai meu Deus do céu, né? Não era o que eu queria. E acho que é integrar ali, né? Assim, ao mesmo tempo que a gente tem esse compromisso, os pacotes, por exemplo, eles não são... a conversão não acontece em função do desconto, acontece em função da consciência da disciplina que a Cris falou. Mas, ao mesmo tempo, você também orienta a equipe. Então, por exemplo, quanto eu tenho de receita de manicure sem cabelo? Quanto eu tenho receita de cabelo sem produto? Quanto eu tenho de receita de manicure sem produto? Quanto eu tenho de massagem sem produto? Esses KPIs orientam a gente a revisitar cada loja, cada gerente, cada coordenador de unidade, dizendo,
Você está deixando escapar essa oportunidade aqui, você está deixando escapar essa oportunidade. E isso é incansável, é chato, eu sou o cri-cri desse assunto, temos um puta time sensacional que faz isso acontecer e virar realidade, entendeu? Mas, assim, a cliente que compra produto tem 65% maior de recorrência. É maravilhoso isso, entendeu? Então, assim, ela tem que levar, porque mais ou menos no nosso negócio, não somos melhor do que ninguém, mas ensinar ela a cuidar do cabelo e ela não usar o produto é igual ir no nutricionista, descer da consulta e comer coxinha. Entendeu? Você precisa falar para ela. E nós não somos a única marca natural. Tem muitas marcas excelentes naturais hoje no mercado, entendeu? Ou predominantemente natural. Eu gosto de deixar claro, assim, a gente tem que olhar para ingrediente natural, ingrediente orgânico certificado, ingrediente low chemical. Essa é a cosmetologia moderna, entendeu? Não precisa ser xiita, entendeu? Você pode fazer uma transição. É isso que... A sustentabilidade carrega um perigo que é o efeito de ser uma ilha, entendeu? As pessoas olham para a sustentabilidade e falam assim, é tão complexo, tão distante, que eu não vou nem passar perto lá para não achar que eu sou um greenwashing. Não, ela é uma ponte. Começa com 1%, com 2%, com 3%. Ser sustentável significa ter um compromisso de longo prazo de evolução numa agenda de carbono, de ingrediente, de cuidado das pessoas, de cuidado do entorno, de não sonegação, entendeu? Sim. Todas essas coisas somadas, isso é ser sustentável, entendeu? Que você daqui a 20 anos chegue a 50%. Imagina se a indústria global fosse 30% sustentável. Nós teríamos uma pegada muito menor, um efeito climático menor, uma diversidade mais justa. Tudo isso cabe na sustentabilidade. A gente ia sobreviver como espécie, né? Porque eu tenho uma dúvida se a gente sobrevive, se a gente chega a mais 2000 anos como espécie. A gente se acostuma. Então, uma das dúvidas que a hora que a Cris estava falando, né, dessa questão do profissional, então ele tem... Existe, com certeza, uma jornada que este cara... fazendo um paralelo, nós temos um sistema de ensino, de educação, que qualquer escola, qualquer indústria pode absorver e montar sua escola de formação. E ali dentro eu faço uma formação contínua, de forma online e tal, né, em alguns momentos híbrida, para manter a cultura. A minha dúvida é, como que vocês mantêm a cultura de todo o ecossistema, ou seja, mantendo essas pessoas que estão ali voltando para o propósito e integrando os novos? E não como estando que lá, cuida né? dessa cultura sem estar lá, isso? Posso começar? Pode. Essa é a pergunta de $1 milhão. Então peraí, anotem aí. Mas eu acho... Mas o tempo é o nosso dia a dia, mas eu acho que ela é super relevante, porque eu acho que esse é o ponto que conecta ou desconecta, né? A nossa jornada, ela organiza as pessoas em Hair Especialista Júnior, Pleno e Sênior, né? Então, habilidades de Júnior, habilidade de Pleno, habilidade de Sênior. E a gente tem todo um treinamento, assim, a gente tem um conteúdo programático, jornada de aula, educação EAD, uma série de coisas que leva ele até o ponto do cara entrar como piso da categoria e virar sócio. Nós temos o Igor, que é sócio da companhia hoje, nós temos a Verônica, que é sócio da companhia, nós temos profissionais que são sócios de unidade de negócios, são sócios de empregadoras. A gente tem uma forma de levar esses caras para uma jornada que chega um momento que ele fala assim, quero continuar entregando minhas habilidades como profissional, mas também quero participar dessa festa com alguma dose de empreendedorismo, entendeu? Que eu não acho que eles atingem o empreendedorismo, mas eles aumentam o pertencimento na cadeira de dono. Então, agora é deles, essa é a jornada. Engajamento mútuo. Mas, curiosamente, nós estamos vivendo, neste momento, uma quebra da nossa cultura original que está tendo que ser adaptada. Nós, a vida inteira, trabalhamos como CLT, tá? CLT é o modelo que nos trouxe até aqui. O Laces, indiscutivelmente, construiu uma cultura sólida porque ele sempre trabalhou as pessoas registradas, trabalhou as pessoas num formato de CLT e com plano de saúde, com 14ª comissão, com uma série de coisas, com um exemplo, tá, do que é DHL e que a cultura de CLT favorece. Nós levamos 2 anos atrás, 13 profissionais para a França para treinar coloração, tá? Não seria mais barato trazer o professor? Mas quando eu levo 13 caras para a França, eu ensino a tomar um Chateauneuf de Pape, eles descobrem o que é um Magre de Caná, você muda o drive de cultura da pessoa e ela quer isso pro filho dela.
E isso alimenta a produtividade no negócio, isso alimenta o anseio de mudança e crescimento social, entendeu? Que todo mundo ganha com isso. Mas nesse momento, a gente, pós-pandemia, teve uma aceleração do turnover do primeiro anista. O colaborador do primeiro ano tem ficado menos. A gente está com um turnover maior do que gostaríamos do primeiro ano. Então a gente está fazendo uma mudança que o primeiro anista vai ser MEI. Se ele no primeiro ano ultrapassar os 12 meses, ele entra para o grupo como CLT. Então a gente está criando um degrau que vai fazer o cara sonhar com o 13º mês, em decorrência de não ter o turnover que nós gostaríamos, como tínhamos até 3 anos atrás, entendeu? Então a cultura não é algo que tem que estar, como sempre foi dito, escrito em pedra. Ela tem que estar em constante evolução dentro da mesma filosofia. Nós não vamos cuidar menos desse cara por ser MEI. O pertencimento vai continuar existindo. A gente acabou de voltar de São Miguel do Gostoso, de um evento que a gente levou os líderes dos LACES e dos biomas, os supervisores, levamos alguns sócios e tal. E a gente foi lá para falar de cura, para falar de alma. Um conteúdo que parcialmente a gente estava falando das questões individuais, das questões de propósito, das questões de como que você tá. Porque não dá pra gente querer curar quem tá na cadeira e quem tá atrás não tá pleno. E vou falar pra você, a gente tem treta pra caceta dentro do LACES pra resolver. A gente tem, né, gente? Pontos que não estão batendo dentro das equipes, mas a gente olha no olho, quebra o pau e resolve, conversa, não pode fingir. Acho que um dos grandes pulos do LACES é que não tem fingimento, entendeu? Tipo, quebra o pau, eu sou o cara realmente de pulso firme, esse aqui e tal, eu sou uma voz firme lá dentro, mas assim, o LACES é hoje a soma do que a Cris criou, com a mãe criou, que eu dei uma organizada, mas principalmente que 300 pessoas todos os dias vão com tesão para entregar como se fossem donos. Isso que é legal, entendeu? E você falou coisas muito interessantes, né? O propósito é muito claro, né? A causa, o motivo pelo qual vocês existem, isso não muda. Mas a forma, né? Como vocês aplicam isso no dia a dia vai alterando de acordo, inclusive, com os movimentos até da sociedade, né? Quando você transforma, por exemplo, um CLT em MEI, obviamente entendendo ali toda a questão de legislação, você está trazendo um conceito muito forte de motivação, que é a questão da autonomia, né? Para você, um dos motivos de ação das pessoas, a motivação, ela tem a autonomia dela também poder ter um ambiente que ela vai desenvolver a própria excelência. Então, são dois gatilhos ali importantes para trazer a motivação e o engajamento das pessoas, né? Sim. Seguimos na pergunta cabeluda ou você tem mais alguma eu tenho uma pergunta. Eu queria só, eu acho que assim, né, para quem tá ouvindo, né, daí pensando assim, né, talvez o CLT não é o caminho da maioria dos salões, e a gente vive isso até nos biomas, né? Porque muitas vezes eles já têm lá os colaboradores, né? Já tem uma coisa rodando, né? E como que você faz isso para manter a cultura? Então, eu acho que assim, uma coisa é a prática do dia a dia, né? Que é algo que a gente não abre mão no LACES, e os biomas a gente orienta para que eles também tenham essa prática, né? Do dia a dia, das pessoas serem coletivamente organizadas. Então, começar a exercitar o coletivo na prática. Uma coisa que a gente faz todos os dias no LACES é as reuniões diárias de 5-10 minutinhos, aberturas diárias, onde a gente fala a missão da empresa, onde a gente olha no olho de todo mundo. Puxa, hoje o Ricardo não tá muito bem. Tô olhando que ele tá com o olho meio cabisbaixo. E aí o coordenador, o gerente já olha, já vai, Ricardo, vamos tomar um café, vamos sentar ali um pouquinho. Então, para que não destrua, né, essa cultura do grupo. De às vezes o Ricardo não tá num bom dia e ele precisa de um papo, acontecer alguma coisa, ou na família, ou dentro do salão mesmo, né? Então, eu acho que assim, o que você tá fazendo dentro do seu espaço para que você possa começar a ter esse olho no olho das pessoas e entender, né, o coletivo. Porque a gente normalmente, em salão, a gente sabe, né, o que acontece. É só a coisa, às vezes, da fofoca, da reclamação, né? Então, a gente fala assim, né? E demora para perceber, porque às vezes, primeiro que o gestor ou dono de salão de beleza, ele não pratica feedbacks, né, assim, ou reuniões individuais que a gente chama de 1 a 1. Então, os que praticam, às vezes demoram para fazer, faz uma vez por ano, então às vezes fica. Inclusive, eu tenho casos de alunas, né, que chegam assim, faz 1 ano que a pessoa tá com alguma coisa que tá incomodando e ninguém chegou para conversar com ela. Isso, assim, para mim é fora, é surreal. E a gente tá vivendo esse momento, tá todo mundo pós-pandemia com uma questão de
indivíduo, né, de ser humano complicado. Então você precisa estar muito atento, porque isso é o que o Itamar falou, você não consegue cuidar do outro se dentro não tem uma... E assim, como o Itamar falou, a gente tem muitas questões, não é que é um paraíso. Não, tem muitas questões, mas o que acho que a diferença é que a gente atua mais rápido, porque a gente tá com essa dinâmica diária de olho no olho. E tem uma coisa que eu gosto de trazer relacionada a pessoas, que assim, recentemente eu ouvi de um frei, fui num monastério aí, o cara me deu uma aula maravilhosa. Eu falei assim, às vezes eu tô cansado de falar para aquela pessoa, entendeu? Uma coisa tão certa, uma coisa tão boa que eu quero pra Aline, uma coisa tão certa pra Aline, eu já falei 1 milhão de vezes. Aí o cara, Tamar, só conta a última. Não importa as outras vezes. Muito legal. Se dedica a fazer bem feito a última, porque é ela que está em vigor. As outras não servem mais. E às vezes a gente traz a energia do que já tentou e não deu certo para a próxima. Esqueça, faça a próxima como se fosse a primeira vez, entendeu? Dá raiva, tem estresse, tem uma série de coisas, mas a gente evolui conseguindo provocar na Aline, na Cris, no Ricardo, vocês em mim, a última tentativa com o máximo de integridade, verdade, assertividade, que é ela que vai ser bem ou mal sucedida. Não e essas tentativas acabam sendo assim, sempre iguais. Eu falei 1000 vezes, mas você falou 1000 vezes iguais, então não vai adiantar. Porque se você falou uma vez e a pessoa não entendeu, você vai ter que abordar de um outro jeito pra pessoa entender, né? Porque a visão do mundo, o jeito dela é que de fato você precisa entender pra poder ser uma comunicação mais assertiva. E eu acho que assim, numa liderança, né, você tem os caras dentro dos 300, você tem os caras que você consegue falar completamente o que você pensa, você consegue ser totalmente orgânico e às vezes até passar do ponto e tal, porque é um time que tem uma confiança bilateral. Vocês têm os caras que estão numa camada um pouquinho mais distante, que aí quem faz isso é quem você falou, e você tem uma terceira camada, não é melhor ou próximo ou distante, é a eficiência da comunicação. Eu não posso colocar minha energia no dia a dia do salão, porque eu tenho excesso de ímpeto, entendeu? Então eu tenho que ter os caras que absorvem o que eu tô falando. Imagino ele lá. Entendeu? Os caras que absorvem o que eu tô falando e vão adiante, entendeu? E esses fazem o mesmo pra frente. E acho que esse é o caminho. Vamos pra nossa pergunta cabeluda? Eu Vamos tiro? lá. Posso tirar? Tu pode tirar e aí eu faço a pergunta. Ai, Deus, que medo. Essa, olha, é terrível, hein? Peraí, sumiu aqui essa dentro. nossa boneca cabeluda. cabeluda. Gente, eu preciso falar uma frase que eu... Essa. Gente, não sei se vocês viram, mas a Cris, eu acho que ela é a propaganda ambulante dos produtos dela, né? Olha que cabelo É, bonito que ela tem. Falei, Tô cara, olhando aqui. tá vendo ali? Ah, muito bom. Mas espera lá, acho que vou ter também não. Ó. Deixa eu ver. Vamos lá, é pra Cris essa pergunta. Ah, é? Cris, como é dormir com o seu inimigo todos os dias? E aí tá pra eu responder também, mas eu não vou responder não, é só você que vai responder. Para entendeu? as duas responderem. Colocou aqui, ó, com o seu só. Tá aqui, ó, a verdade. A gente tem... Vou gravar. Pode gravar. A gente tem um pacto primeiro, né? Porque eu acho que assim, primeiro pra vida de qualquer ser humano, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma família, seja, enfim, homem, mulher, não estou aqui nem, né, de gestão de valores, mas a gente tem que ter a nossa vida familiar em equilíbrio. Então a gente tem um pacto nós dois, que a gente não fala de problema em casa. Né? Então acho que é isso. Como eles conseguem? Vamos aprender. Um fala pro outro, porque às vezes a gente, né, quer falar e aí não, amanhã a gente conversa disso. Então a gente tem primeiro isso, né, porque justamente a gente tá 24 horas, né, com uma pessoa que você é sócio, é complicado, é complexo, muitas vezes você tá falando de trabalho 100% do tempo. Então a gente, né, tem esse pacto, que eu acho que funciona bastante, e aí você não chega a ser um inimigo, né, tem diferenças, eu e Tamar somos muito diferentes, a gente, pessoalmente, é muito diferente, só que a gente usa essas diferenças para conexão e complemento. Então eu acho que isso favorece a nossa família, favorece... A gente briga pra caramba, porque... Isso que eu ia perguntar, vocês brigam? Como é que é isso aí? Muito. Em sala de reunião, um monte. Mas é profissional. É sobre o tema que está sendo discutido, não é sobre... E a gente tem um olhar muito coletivo. Nós dois temos muito esse olhar do outro, do coletivo. A gente é apaixonado por cuidar, por
ser coletivo, olhar a empresa como... A gente fala que o Laces não é a nossa empresa, é a empresa dos 300, é a empresa dos biomas. A gente faz tudo muito olhando para o todo, né? Então não é para o ego da Cris ou para o ego do Itamar. Então isso é muito legal, porque a gente fala que a gente tem meio que uma missão de vida, né? Com o Laces é uma missão, né? Então acho que ele tem que deixar um grande legado aí, né? Para a beleza, para as pessoas, para os clientes, para os consumidores. Então eu acho que é isso, é muito a gente tem diferenças, mas a gente usa essas diferenças para somar, né? Não para um ser mais que o outro, e aí tem essa gestão do dia a dia, que eu acho que tem uma inteligência aí a gente é 29 anos casados, né, então a gente aprendeu a lidar com isso, né, e a gente não começou Todo mundo fala que a Cris é uma santa, não, anjo, é certeza, né? eu queria saber, que remédio é esse? Inclusive, eu vou fazer depois um podcast só com a Cris, pra entender como ela faz, porque as nossas, né, parceiras aqui do Beautease.club podem se beneficiar com a filosofia zen dela, né? Tem mais pergunta lá, cabeluda. Mas eu gostaria até de, assim, completar, se me permitir, Cris. Eu acho que, assim, se você dorme com um companheiro, com a companheira, com quem você escolheu viver a tua felicidade, tem que ser sincero, tem que ser de verdade. Essa regra de não falar de trabalho em casa é sagrada, né? Mas, acima de tudo, as pessoas têm o hábito de ver casais que trabalham juntos e quando vê brigando, faz um porta-retrato da briga e acham que, olha, aqueles dois lá não vão durar. Sim. Ou quando vê felizes, acham que é família Doriana e acabam querendo ser o exemplo. Não é assim. O sucesso da relação, os 29 anos, é exatamente saber nos dias de dor que vale a pena voltar, recuar, pedir desculpa, e a gente faz isso com uma super tranquilidade. Nós não temos orgulho, problema de dizer, puta, falhei. Às vezes não na hora, fala no dia seguinte, isso, aquilo, e saber celebrar quando tá dando certo. Então acho que esses altos e baixos fazem da gente pessoas que têm dores, mas que na média escolheram envelhecer junto. Porque somos pessoas em transformação, sim, né? Sim. Eu acho que a gente tem que olhar um pro outro e às vezes erramos, acertamos e tá tudo certo, né? Agora, assim, por isso que eu falo da coisa da família, tem algo anterior à empresa, anterior a essa coisa que é a admiração, é o amor, é você estar junto com aquele ser porque você acredita que juntos vocês vão mais longe, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente trabalha bastante. E família não é só o sangue. Sim. Família eu sei bem o que você decide fazer acontecer dentro da comunidade e tal. Família não é só pai, mãe, filho e tal. É todo mundo que você quer ter uma frequência que você quer no dia seguinte encontrar de novo. Acho que essa é a ideia. Boa, bom exemplo, hein? Que lindo. Eu não vou responder não, viu? Eu pulo essa porque a pergunta... Tem uma outra pergunta, vamos ver a nossa outra pergunta. Achei mais um papel aqui, essa deve ser aquela que você... Acho que eu faço essa porque aí eu vou... Aí você encerra. Só porque eu tô sem óculos? Não, eu tô tentando salvar o Ricardo, porque ele não vai conseguir ler. Essa aqui, eu até tenho que esclarecer. O Rodrigo não tá aqui hoje no nosso episódio, porque é por conta de agenda e tal, mas ele vai aparecer, tá? Ninguém tirou ele, não. Não expulsamos o Rodrigo do podcast, não. Vai ter vários momentos que o Rodrigo vai. Eu tenho certeza que essa pergunta é do Rodrigo, porque é dele. E a pergunta é a seguinte... Quem é que rega aquele monte de planta no salão? E por que ele pergunta isso? Fala, por que ele tá perguntando isso? Tenho certeza que é do Rodrigo. Porque o Rodrigo, ele tem duas plantas. É um cacto, ele tem uma samambaia, que não tem mais folha, e duas plantas de plástico. E ele diz que as de plástico estão indo bem. Ele tá regando e tá indo bem. Aliás, essa é a única cláusula... claríssima do contrato do bioma. Não pode planta de plástico. Não pode cláusula, é uma cláusula de contrato que não pode vai ter planta de plástico. Vai ter que aprender a regar. E como é que vocês regam aquilo? Ensina pra nós. Ali tem automatizado, então você tem um sistema de irrigação que quando você monta a loja já é automatizado e tal, tem uma hora ou outra que dá uma dor de cabeça. A gente tem um super time que envolve biólogos, colaboradores. E assim, é muito legal porque a planta, ela tem, você pode chegar, tipo assim, qualquer lugar onde a planta não tiver com energia legal, dá uma revisitada, mas tem entregáveis por trás dessas plantas. A planta entrega o clima organizacional. Exato. Vamos revisar lá o nosso. E aí o que é interessante naquelas plantas? O
O fato de ter aquelas plantas na loja, a gente consegue trabalhar em tese com o ar-condicionado 2 graus mais quente. Isso reduz as emissões, consome menos gás do ar-condicionado. O fato de ter aquelas plantas, elas aumentam a potência de cura do lugar, entendeu? Mas eu vou te dar um número que você vai ficar assustado. No grupo, a gente gasta ao redor de 400 mil por ano de manutenção de plantas. Que legal. E elas Seria falam legal com você, 400 Cris? mil a mais As no plantas caixa, né? falam, não falam? As plantas falam. E assim, eu converso com elas e aí o Ricardo falava assim, se você ouvir, toma cuidado. Eu ouço elas falando comigo. Não, eu E aí, fico ó, meio aqui você nem assustado em ouve. casa, a Aline às vezes tá lá, o que foi? Tô conversando com ela aqui. Eu falo, Jesus. Daqui a pouco Ela tá a planta respondendo, ele responde, perguntou, meu Deus do ela céu. responde, elas ficam Não, bravas comigo. Não, em São Miguel agora, a Cris, todo dia ela passava num casulo de borboleta e conversava com aquele casulo de borboleta, a posição que ele estava, ela percebeu, hoje ele andou 1 centímetro pro lado, hoje ele andou 2 centímetros pro outro, tá? Ela Que legal. tava louca pra ver, Mas chegar lá. a gente precisa, voltar. A gente está totalmente desconectado do nosso meio onde a gente vive, né? As plantas lá no Laces, elas fazem muito esse reciclar da energia do ambiente, né? As diferenças entre as plantas são cada diversidade que entra ali dentro. Sim. A gente é único. A gente não tem 8 bilhões de DNAs diferentes. Por acaso, a gente é esse ser individual e que tem conexão com as plantas. E os indígenas sempre falam que a planta que você precisa para curar a sua saúde, ela sempre tem força ali do lado da sua casa. Então percebe a planta, né? Um exercício aí para vocês. Comigo ninguém pode, lá em casa. Lá em Tá casa vendo? pega que é uma Lá beleza. aquelas Lá- espadas de São Jorge minhas? Lá em casa tem um pé de boldo que você não tem noção, que choveu forte. E eu fiquei sabendo o motivo, mas essa eu não vou contar não, viu? Aqueles assim, sei bem, pé de bolo. Mas eu acho que faz sentido eu comentar nisso seguinte, a gente tem uma ótima relação com os camaiorás lá do Alto Xingu. Quando você vai para uma aldeia indígena, você percebe que eles não se desconectaram da natureza. Eles são parte da natureza e isso é uma harmonia perfeita. Nós esquecemos que somos natureza. Nós viramos concreto, nós viramos frio, nós viramos o cara que tem que contar boleto. Nós não contamos mais o que a gente vai comer, que bicho que está crescendo, que planta que está crescendo. Então, todo exercício que a gente puder fazer de lembrar que a gente é natureza, a gente faz parte da natureza, e os ambientes proporcionam isso. Então, tipo, quando você entra num lugar, quando você entra num Laces, e aconteceu comigo outro dia, um mês atrás, eu tava num puta dia de estresse, puto da vida, entendeu? E de repente eu me vi sentado na loja de Moema recebendo um atendimento e uma massagem no ombro. Normalmente você tem um problema do trabalho, isso quer ir pro outro canto. Sim. E eu não planejei isso e me vi sentado dentro do trabalho, onde eu estava estressado, curando. É o ambiente Isso de é cura maravilhoso. que a Cris Isso é fala. maravilhoso. E, então, acho que isso é autoexplicativo, entendeu? Gente, que delícia conversar com vocês. Tem que encerrar, A Ricardo. gente tinha que ter essa conversa lá em Gostoso. bora Aí dá lá. tempo, hein? Vamos fazer um gostoso cast. Gostoso Olha, cast, aí e- sim, hein? Nossa, vai ser Imaginou? sensacional. Naquela piscina. Gente, nem falo nada. Vocês viram algumas imagens aí que a gente passou. A gente vai encerrar então nosso podcast. Cris e Tamar, queria de verdade agradecer vocês, não só pelo nosso bate-papo super bacana e ver o quanto que vocês, né, como eu falei, não é só discurso, tem um propósito muito forte, a gente vê muita consistência em tudo que vocês fazem. Mas o meu agradecimento especial vai ser porque eu vi lá, no espaço de vocês, o pôr do sol mais lindo da minha vida. E eu quero compartilhar aqui também para todo mundo para ver esse pôr Tem do algumas sol. fotos aí do pôr do sol. Que foi o mais né? lindo da minha vida, um espaço lindo que eu vou levar pra minha vida. Foi um momento muito especial pra nós três. Meu filho fez aniversário lá, 11 anos. E nós três curtimos demais tudo aquilo. Então, assim, de verdade, obrigada. Assim, vocês fazem um trabalho lindo, que continuem muito fortes nesse trabalho e incansáveis. Porque eu acho que vocês devem ter tido, né, várias dificuldades, mas não desistam nunca. Nunca mesmo. É muito É lindo. lindo. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigado pela iniciativa, trazer essa voz para cuidar e fazer nascer organizado o mercado profissional brasileiro. Boa, Muito fazer bem. nascer, é isso aí. Ainda Não é só volume que significa ter um mercado. Ser organizado é importante. Valeu. Obrigado por essa Obrigado. iniciativa. Valeu. Obrigada. Até mais. Ricardo, obrigada. Obrigado. Vamos encerrar então?
Um beijo pra todo mundo, ó. A gente tá aqui no nosso canal beautyeasy.club. Aproveite que além do podcast a gente tem vários outros conteúdos também, masterclass com especialistas. Inclusive eles serão meus convidados em breve pra gente ter algumas aulas bacanas aqui pra você também, tá bom? Pra que você tenha uma gestão leve e fácil do seu negócio da beleza. Beijo. Até a próxima.